Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem em João 11. A gente vai dar uma passeadinha na Bíblia. João 11. A partir do versículo 17. Isso. 17 ao 26. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isto? Então eu vou pedir para que você repita comigo. Aquele, mais forte, aquele que tem um encontro com Jesus, nunca mais é o mesmo. Essa passagem retrata sobre a ressurreição de Lázaro, mas não necessariamente Jesus ministrou comigo acerca de Lázaro. Jesus ministrou muito comigo durante essas semanas, assim como o pastor José Carlos falou, muito sobre Marta. E através da revelação do Espírito Santo, eu pude olhar Marta com outros olhos, e hoje eu posso falar que Marta é uma mulher que eu admiro mesmo na Bíblia. Por quê? Em Lucas 10, 38, a gente conhece um pouco a história, que Jesus, indo para Jerusalém, não pôde estar. Por quê? Porque naqueles dias, a perseguição a Cristo já estava a um nível de alto risco. Todos aqueles que estavam com Jesus poderiam sofrer retaliação porque era Jesus. Os fariseus, os saduceus, os líderes já estavam reunidos, tramando contra Jesus, tanto que em algumas passagens a gente pode ver o quê? Jesus indo a certos lugares e saindo escondido. Indo para os lugares e saindo correndo. Porque já estava a um nível, a um ápice de que aonde Jesus estava, ele sofreria algum tipo de tentativa de morte, de violência, tanto que já tentaram apedrejar Jesus, já tentaram várias coisas. E aqueles que estavam com Jesus também sofreria retaliação. Tanto que no Pedro negando, como Pedro foi reconhecido? Poxa, mas você fala como ele, você veste como ele. Então, nos dias de Jesus, principalmente aqui, perto, próximo à festa da Páscoa, já era muito difícil falar de Jesus. Quem dirá andar com Jesus? Todo mundo, todos os discípulos de Jesus estavam sofrendo risco junto com ele, por simplesmente andar com ele, por simplesmente parecer com ele. Se já estava difícil parecer com Jesus, se já estava difícil andar com Jesus, quem dirá receber Jesus? E o que Marta fez? Recebeu. Marta abriu a casa para receber Jesus. Mesmo sabendo de toda a dificuldade, mesmo sabendo de todo o risco, mesmo sabendo de todo o perigo, ela recebeu Jesus, não fechou a casa para o mestre. Tanto que em João 11, não lembro se é no versículo 7, vou até deixar um pouco aqui aberto, porque eu vou ficar correndo para lá e para cá, gente. Os próprios discípulos de Jesus perguntam a ele
Senhor, o Senhor está indo para a Judéia, não sabe que querem matar o Senhor? Aí o que Jesus faz? Vai para Betânia, bem pertinho de Jerusalém, aonde vivia Marta, Maria e Lázaro. E em João 11:5 fala, ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e Lázaro. Então podemos ver que esses 3 irmãos, além de servos, eram o quê? Amigos. Eram próximos. Eram pessoas que poderiam falar, eu conheço Jesus. Eu falo com Jesus. Eu me relaciono com Jesus. Eu conheço Jesus. Esses 3 poderiam falar. E como eu disse, Jesus, o Espírito Santo de Deus me chamou muita atenção através da vida de Marta. Pois ao lembrarmos de Marta, o que a gente lembra? A mulher distraída, ansiosa, nervosa, que estava querendo mais servir do que ouvir, e verdadeiramente. No versículo 40, em Lucas 10, o que está escrito? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É evidente a aproximação desses 3 irmãos de Jesus. É evidente, é claramente dito aqui nas Escrituras que Jesus amava esses 3 irmãos. Porque Marta, ela se colocou num lugar de serva, pois ao receber Jesus, a preocupação dela era receber ele bem. Era ser uma mulher hospitaleira. Marta estava se preocupando com o bem-estar de Jesus ao entrar na sua casa. Marta não queria receber o mestre de qualquer jeito ou de qualquer maneira, ela queria servi-lo. Ela queria dar o melhor para Jesus. Mas Jesus, falando e Maria aos pés, ele corrige Marta. Marta, Marta, está muito distraída. Está fazendo muitos serviços, mas uma coisa só importa. Uma coisa só importa, e isso não lhe será tirado. E sua irmã escolheu essa parte. Marta, além de serva, também poderia se dizer amiga, porque João 15:15 vai dizer que Jesus não nos quer mais nos chamar de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele nos chama de amigos, porque tudo quanto o Pai lhe revelou, ele nos mostrou, ele nos falou. Então não é a vontade do Senhor que viemos viver distraídos em muitos serviços, mas que antes de servir venhamos estar atentos à sua voz. Quantos de nós estamos distraídos dentro da casa do Senhor, ocupados com muitos serviços, servindo muito, ligeiramente, com muitas coisas, mas a principal não estamos fazendo, parar para ouvi-lo. Porque Marta, ela questionou Jesus, porque ela estava tarefada. Como assim? Eu estou fazendo e minha irmã está ali? Como assim? Eu estou fazendo tudo sozinho e ninguém está vendo? Só eu que faço. Só eu que estou fazendo. Ninguém mais. Marta, ela estava questionando Jesus sobre a sua irmã, mas no fundo, ela queria mesmo, era o reconhecimento de estar fazendo. Ela queria mesmo era ser reconhecida pelo seu trabalho, porque estava na casa dela, estava servindo com muito serviço, Jesus estava lá dentro, o mínimo era ser reconhecida, não era? Mas para Jesus não. Para Jesus não. Jesus não corrige Marta por estar servindo.
Jesus corrige Marta pela sua distração, porque antes de ouvi-lo, ela escolheu trabalhar, servir, esperando algo em troca. Ela esperou reconhecimento da parte de Jesus, da parte do Mestre, por estar fazendo muito, por estar servindo muito, por estar trabalhando muito. E quantas vezes eu e você somos assim? Quantas vezes nós já questionamos ao Senhor: só eu estou fazendo? Só eu que faço? Ninguém mais está me vendo? Ninguém mais está vendo? Quantas e quantas vezes questionamos a Cristo dessa forma? Por estarmos fazendo, achamos-nos no direito de ter reconhecimento, quando Cristo não chama servos, mas chama amigos. Ele não está procurando servos a trabalhar, Ele está buscando adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Deus não está à procura de servos que buscam reconhecimento dos homens para ganhar galardão dos homens, mas buscam adoradores, mas buscam filhos que antes de servir, antes de fazer, quer primeiro ouvi-lo. E quantas vezes nós, ao invés de fazermos e parar para ouvir, não queremos ouvi-lo. Queremos ser reconhecidos porque estamos fazendo. O Senhor não te chama mais de servo, o Senhor te chama de amigo. O Senhor não te chama mais de trabalhador, o Senhor te chama de filho. O Senhor te chama de filho. E quando eu entendo quem eu sou nele, por mais que eu faça muito, até no fazer eu sei que a glória é dele, não é minha. Até por muito fazer eu entendo que isso se torna adoração, porque eu não estou fazendo para receber galardões, eu não estou fazendo para ter reconhecimento. Eu não me importo se alguém está fazendo ou não está fazendo, eu me importo em agradar o meu Senhor. Mas antes de servir, eu preciso me pôr no lugar de filha e de amiga, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Como está escrito, se eu não me engano, é João 15:15. Pode abrir para mim, João 15:15? Isso. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus não quer achar em nós pessoas que servem muito bem. Jesus quer achar em nós corações disponíveis para ouvir o seu propósito. O Senhor não quer achar em você uma pessoa que trabalha muito. O Senhor quer achar em você disponibilidade para buscá-lo, porque o Senhor não quer mais te chamar de servo, o Senhor te chama de filho, de amigo. Porque em João 10 está escrito que Ele ouve a nossa voz e a gente o quê? Ouve também porque somos servos? Não, porque somos ovelhas. Então não adianta nós estarmos em muitos serviços distraídos como Marta. Não adianta nós estarmos muito distraídos, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, quando eu não estou fazendo o principal, que é parar para ouvi-lo. Por isso nós ouvimos de muitas pessoas frustradas dentro da casa do Senhor, que serviram por muitos anos, fizeram por muito tempo, questionando pastores porque não tinha oportunidade, porque não fazia, porque não estava aqui no templo, não estava aqui no púlpito. Porque as pessoas estão focando em reconhecimento, as pessoas estão focando no galardão, as pessoas não estão focando no dono da obra. O Senhor não procura em nós servos que só trabalhem como Marta. E eu acho lindo que após esse encontro, Marta teve uma transformação. Em nenhum momento Jesus condenou a atitude de Marta. Marta estava certa, ela queria servir, amém? Está errado? Não está, mas ela estava errando na ordem. Quando eu busco servi-lo sem ouvi-lo, eu não estou fazendo para ele.
Quando eu busco fazer sem ouvi-lo, eu estou fazendo de qualquer jeito. Eu estou tentando suprir a minha necessidade de ser vista em reconhecimento, quando na verdade eu tenho que buscá-lo para entender o que Ele quer de mim. Como Ele vai encontrar em mim uma amiga onde Ele possa compartilhar o que o Pai quer de mim, se eu sempre estou distraída ou ocupada? E irmãos, Marta estava servindo dentro da casa, aonde Jesus estava, invertendo a ordem. Jesus não condenou Marta, mas Jesus já tinha falado que Ele só vai compartilhar o que o Pai revela com aqueles que são amigos. E amigos são pessoas disponíveis. Amigos são pessoas que ouvem. Amigo é aquele que para tudo para te ouvir, não é? Assim somos nós. O Senhor não deseja em nós servos que trabalhem distraídos, sem um foco. Mas antes Ele quer que Ele te ouça. Por isso que muitos estão perdidos na casa do Pai. Por isso que muitos estão perdidos e frustrados. Porque buscam no serviço, quando na verdade era na adoração, aqui dentro, no meu secreto. Não adianta estarmos ocupados com muita coisa, com a obra, sem ter o dono da obra. Não adianta querermos ter muitos serviços, buscando reconhecimento ou galardões humanos, porque isso nós teremos. Mas quando formos fazer, que venhamos entender que eu fazendo ou não fazendo, a glória continua sendo dele. E se eu não fizer, ele vai levantar outro. Que venhamos servir com o coração grato, não esperando reconhecimento. Porque na Bíblia onde eu estava lendo, é uma Bíblia que tem comentários. E o comentarista dessa Bíblia, ao comentar esse versículo, onde Marta chama a atenção do mestre, chama Marta de impetulante. Porque Marta naquele momento estava preocupada em ser vista, não em receber, enquanto Maria estava na melhor parte. E quantos de nós estamos assim? Presos em serviços, presos em agradar, com intenções erradas, muito ocupados, perdendo a melhor parte. Perdendo a melhor parte. Agora imagina perder a melhor parte dentro de casa. Dentro da casa, perdendo a melhor parte. É estar na porta da graça e não receber. Distraídos e ocupados. Porque estamos buscando, na verdade, reconhecimento. Mas como eu disse, Deus está à procura de adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Deus não quer servos, Deus quer filhos. Deus não quer mais servos, Deus quer amigos. Deus quer encontrar em você um coração disponível para ouvi-lo. Porque enquanto nós não entendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas, iremos fazer tudo de qualquer jeito e no final não iremos fazer nada. O Senhor não procura em nós pessoas capazes ou capacitadas. O Senhor procura em nós pessoas disponíveis. O Senhor não procura em nós pessoas que agradem. O Senhor procura em nós pessoas rendidas, humildes. E assim aconteceu com Marta. Como eu disse, depois de um encontro com Cristo, nunca mais uma pessoa será a mesma. E isto aconteceu com Marta. Porque em João 11... nós já podemos ver uma Marta completamente diferente. Em João 11, na morte de Lázaro,
podemos já ver uma Marta crente, convicta. Podemos ver uma Marta que fala para o mestre: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, eu sei que meu irmão não teria morrido. Independente da enfermidade que Lázaro estava, independente de que ele carregava, Marta não era mais aquela mulher ansiosa, Marta não era mais aquela mulher preocupada em servir, não, ela foi diretamente ao mestre para dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que meu irmão estaria vivo. Podemos ver essa transformação linda em Marta. Uma mulher corajosa que recebeu Jesus, abriu a sua casa para recebê-lo mesmo em tempos de perseguição. Sim, ansiosa, distraída, com muitas coisas, preocupada. Agora vemos uma Marta consciente, crente, convicta de que Jesus podia fazer independente da enfermidade. Essa era a Marta após Jesus. Essa foi a transformação da Marta. Só que é aquilo, quanto mais próximos de Jesus estamos, mais processos passaremos. Quanto mais perto de Jesus estamos, mais Ele vai revelar em nós o que precisa ser mudado. Marta já podia falar: eu sou próxima de Jesus. Marta podia falar: eu sou amiga de Jesus, porque eu ouço Jesus. Recebo Jesus em minha casa. Fui corrigida, mas eu tenho Ele. Marta podia falar isso. Mas mesmo nessa transformação, aqui Marta revela uma fé limitada. Porque ao sair ao encontro com Cristo, o que ela fala? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E o que Marta responde? Sim, vai ressuscitar lá naquele dia lá. Vocês têm noção? Para pensar comigo. Marta, conhecedora, amiga, ouvinte da casa, ao estar de frente com Jesus, Jesus liberando a bênção para ela, o que ela faz? Lança longe. Sim, Jesus, vai acontecer no dia tal, no evento tal, no futuro tal. Vocês têm noção que Marta estava falando para o dono do tempo quando seria o tempo? Por que será? Ela aprendeu isso com o próprio Cristo. Tanto que, não lembro agora se é Lucas ou João 6, Jesus vai pregar sobre a ressurreição do último dia. Ela está ouvindo, está repetindo o que ela mesma aprendeu. Sim, Senhor, vai ressuscitar lá no último dia. Vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. E vem Jesus e fala: Marta, eu sou a ressurreição. Marta estava presa e convicta naquilo que ela sabia. Marta estava limitada ao que ela achava. Marta já achava que era o suficiente aquilo que ela já tinha ouvido do Senhor. E quantos de nós já estamos assim, já estivemos assim? Eu já sou amiga, eu sou ouvinte, eu sou conhecedora, eu sei, eu acho, eu posso, sim, vai acontecer lá. Quantas vezes nós estamos assim? Porque já somos próximos? Porque já somos amigos? Porque já ouvimos a voz do Senhor? Logo, eu já posso imaginar, eu já posso ter convicção do que vai acontecer. Jesus não invalidou a fé de Marta nesse momento, mas Jesus realinhou a fé dela. A fé de Marta não foi inválida, mas estava no lugar errado.
E não que já tenha acontecido isso com Marta, não que estava acontecendo isso com Marta, mas estudando isso, o Espírito Santo de Deus ministrava isso no meu coração. Quantos de nós, ao recebermos uma promessa, ficamos completamente empolgados? Lutamos por essa promessa, acreditamos nessa promessa, andamos por essa promessa, fazemos por essa promessa, oramos por essa promessa, mas ela não vem. E passa. E a nossa motivação não é mais a mesma. A nossa fé não é mais a mesma. Não cremos mais da mesma forma. Não agimos mais da mesma forma. Porque a demora bate na gente. A promessa está ali, mas a realidade bate, fere, machuca. E chega a um ponto de que nós não queremos deixar de acreditar. Aí sabe o que vem? Vem a incredulidade, mas disfarçada de quê? Conformismo. Como assim? Está na mão de Deus. Já orei, Deus que sabe de todas as coisas. Eu estou descansando no Senhor. E nós falamos que ainda cremos, porque nós, por sermos amigos e conhecedores, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então chegamos diante de Deus com a nossa incredulidade, disfarçada de conformismo, botamos uns brilhozinhos, botamos uma roupinha diferente e falamos: Senhor, eu creio sim, mas já entreguei. Se eu creio, eu ajo. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu ando. Se eu creio, eu avanço. O meu comportamento deve ser mediante igualmente a minha fé. E será que o nosso comportamento está revelando fé ou incredulidade diante de Deus? Qual área da sua vida está morta? E que diante de Deus, você, por ser amigo, não consegue colocar para fora? Porque uma coisa eu admiro em Marta: podem achar ela impetulante, podem achar ela distraída, mas se for para falar, ela fala. As maiores respostas de orações que eu já vivi em toda a minha vida foram mediante das orações sinceras. Quando eu coloquei o pior de mim para fora mesmo. Aquilo que estava escondido, que ninguém sabe, que só o Senhor sabe, coloquei para fora. Nossas feridas só serão curadas se for expostas. E quantas vezes nós pegamos a incredulidade que está dentro de nós, porque não queremos mais nos machucar com o tempo, não queremos mais crer, porque gera trabalho. Crer gera trabalho, crer gera força, crer gera atitudes. Mas não queremos mais nos machucar, não queremos mais esperar. Mas somos tão bons o suficientes por sermos amigos que podemos pegar nossa incredulidade, botar no bolso e fingir que cremos. Mas em Hebreus, assim como o pastor Eusébio postou hoje, e eu fiquei muito feliz porque foi uma confirmação da parte do Senhor. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quantas áreas da nossa vida recuamos porque não queremos mais fazer força? Recuamos porque achamos que cremos, mas na verdade deixamos de crer há muito tempo. Irmãos, somos filhos, somos amigos, mas incredulidade ainda é incredulidade. Quantas vezes pegamos a nossa incredulidade, disfarçamos,
apresentamos diante de Deus. Quantas vezes eu estive aqui, quantas vezes eu vim diante do altar, falando da boca para fora, eu creio, eu acredito, mas lá fora meu comportamento era completamente diferente daquilo que eu cria. Porque na verdade eu não cria. Logo eu, amiga, filha, que já conhece Jesus. Mas o Espírito Santo, durante esse processo todo, me fez lembrar que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu sou filha, eu sou amiga, eu ouço, tenho relacionamento, mas estava desagradando ao Senhor. Anos de ministério, anos de denominação, não são critérios diante de Deus. Estava incrédula, amiga, estava incrédula, sendo serva, sendo filha, conhecendo, estando diante dele, estava incrédula. Até que o Senhor, assim como aconteceu com Marta, me fez passar um processo para me mostrar que a minha fé não estava em quem ele era, mas em quem eu achava, no que eu sabia. Marta, ele há de ressuscitar. Sim, Senhor. Naquele dia, Marta, eu sou a ressurreição. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que sabemos. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que achamos. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que já vivenciamos. A nossa fé tem que estar em Cristo, porque Ele é. Ele é a ressurreição. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Por um momento, Marta achava que estava certa, colocando a fé no lugar errado. Por um momento, Marta estava colocando a fé no que sabia, quando a própria ressurreição estava na frente dela. Jesus estava chamando Marta para viver um nível mais profundo da sua fé. Jesus estava chamando Marta para vivenciar milagres, não daquilo que ela sabia, mas do que cria. E se eu creio no Senhor, mesmo que está morto, viverá, porque eu creio nele. Porque eu creio no Senhor. Jesus não nos lança fora, como o bom pastor não nos lança. Mas se for preciso passar por um processo para nos revelar que a nossa fé está no lugar errado, vai. Se for preciso nos mostrar que somos incrédulos, vai. Porque Tomé, sendo incrédulo, o que Jesus faz? Toca na minha mão e vê se realmente não sou eu. Isso é para quem é amigo. Isso é para quem é próximo. Isso é para quem já é filho. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais serei mudada, mais serei moldada, mais transformada. Porque Marta, por um momento, se achou suficiente, porque já conhecia Cristo. Meus irmãos, estar perto de Cristo não pode gerar em nós suficiência, mas dependência. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais dependente dele eu sou. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu vejo que eu não conheço nada. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu vejo que eu não posso nada. Por um momento, Marta quase perde a bênção, irmão. Tem noção disso? E Jesus responde: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus
não rejeitou Marta, mas realinhou a sua fé. Jesus não rejeitou Marta, mas precisou consertar, botar no lugar. E Marta não era desconhecida. Marta não era uma pessoa que não o conhecia. Marta já tinha passado por um processo e passou por outro. É por isso que vivemos em processo. Quem está perto de Cristo vive em processo. É mentira? Não é. Toda hora um carrapicho que a gente nem achava que tem. Porque a luz que habita nele ilumina as minhas trevas. Então, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais Ele vai revelar em mim os meus erros. E isso não é vergonha, isso é dependência, isso é adoração. É este que Ele procura. Adoradores que o adorem. Irmãos, não está escrito aqueles que servem serão honrados. Não. Aqueles que se humilham. Estar diante de Cristo é sim se humilhar. Estar diante de Cristo é sim renunciar. Estar diante de Cristo é abandonar o seu eu sim. Independente, podemos pegar tudo que temos e disfarçar, porque não queremos desagradá-lo. Podemos pegar tudo que temos e liberar da boca para fora. Eu creio, está na mão de Deus. O Senhor está trabalhando. O Senhor não está se agradando de nós. Se eu creio, eu ajo. Se eu creio, eu me comporto. Porque eu lembro que ainda assim, tendo fé, se for sem obra, ela é uma fé o quê? Morta. Sua fé deve gerar em você atitude. Sua fé deve gerar em você comportamentos. Eu creio na salvação da minha casa, mas sou a primeira a amaldiçoar a minha casa. Eu creio na libertação dos cativos, mas vê um cativo na rua, eu já condeno, tenho nojo. O meu comportamento deve ser alinhado à minha fé. E se for para passar por processo, vamos passar, mas não vamos perder o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Nossa fé tem que estar em Cristo, em mais nada. Nossa fé tem que estar em quem Ele é, não no que sabemos. Porque quanto mais eu acho que eu sei, menos o Espírito Santo me mostra, tu não sabe de nada. Quanto mais eu acho que sei, mais afastado de Cristo eu estou. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quanto menos eu sou, mais ele é. Quanto menos eu tenho de mim, mais eu tenho dele. Quanto mais eu diminuo, mais ele cresce. E esse processo não é para quem está conhecendo a Cristo, não. É para quem está no caminho já há muito tempo. Porque vida em Cristo é vida nova, é vida com abundância. Nós podemos estar presos, sim, às nossas convicções, ao que achamos. Mas se a nossa fé não estiver em Cristo, estamos enganados. Somos enganados por nós mesmos. Por isso, vivemos frustrados. Por isso, desacreditamos. Porque colocamos a nossa fé na nossa expectativa, não nele. Nossa fé precisa estar em Cristo. Independente da circunstância. Porque ainda que esteja morto, no nome de Cristo, viverá. Através desse encontro, Jesus levou Marta a um nível mais profundo de sua fé. Quem está disponível a isto? Quem está disponível? No qual ela experimentaria viver milagres grandiosíssimos, baseados não no que ela sabia,
mas em quem Cristo era. Jesus estava falando para Marta: Marta, não olhe para o futuro, olhe para mim. Tire os seus olhos das circunstâncias e olhe para Cristo. Tire os seus olhos da sua realidade e olhe para Cristo, porque Ele é o autor, é Ele que cria e consumador, é Ele que completa. Depois de um encontro com Cristo, nunca mais somos os mesmos. Depois de um encontro verdadeiro com Cristo, nunca mais seremos os mesmos. Se nós estivermos disponíveis. Se nós querermos, seremos transformados. Mas basta eu e basta você crer e estar disponível que sim, Ele ainda é e continuará sendo o Todo-Poderoso, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, mesmo que esteja morto, viverá. Diante dos nossos olhos vemos impossibilidade. Diante dos olhos de Deus, Ele vê oportunidade. Porque Ele olha para o céu e fala: Senhor, Ele fala: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que Tu me ouves. Mas falo isso para que eles saibam que o Senhor é Deus. Temos que ter essa atitude de Cristo. Olhar para cima e falar: Senhor, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus. Independente das circunstâncias. Quais oportunidades na sua vida o Senhor espera de você entregar para que a glória dele seja manifestada? Tira a mão do controle. Tira a mão do controle. Entrega. Entrega. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Porque Marta olha ao sepulcro, via a morte, mas ao olhar para Cristo, via a vida e ressurreição. É para onde olhamos. É para onde depositamos a nossa fé. Que a proximidade de Cristo não gere em nós conformismo. Que a proximidade de Cristo não gere em nós suficiência. Mas quanto mais eu conheço Cristo, mais eu quero Cristo. Quanto mais eu experimento de Cristo, mais eu entendo que eu sou nada sem Cristo. Porque sem Ele verdadeiramente não somos nada. E Ele convida nós nessa noite a vivermos um nível mais profundo em nossa fé. O Senhor convida nós a vivermos a um nível e experimentarmos de milagres que nunca experimentamos, porque conseguimos, não porque cremos. O Senhor espera isso de nós. Porque se não somos mais os mesmos, andamos conforme Ele quer. Sejamos aquilo que Ele nos chama: amigos, ouvintes, disponíveis, servos, adoradores, filhos. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.